Bom, rapaziada, hoje nosso intuito é conhecer gatilho, bem? Gatilho. Pessoal, gatilhos, né? A gente sabe a parte teórica de gatilho, né? Gatilho é todo Kendo que reverte ou tenta reverter um movimento, uma tendência, correto? Então, se a gente pegar esse gráfico aqui, a gente pega, né? Ó, o cara que reverteu, o cara que tentou, esse tentou de novo, esse tentou de novo, esse reverteu, esse tentou, esse tentou, esse ficou tentando, esse tentou, esse reverteu, né? Ó. Então, isso é gatilho, tá? E também, muita gente considera gatilho aquele caso de gatilho por anatomia, pela formação, né? O cara conhece isso aqui como gatilho, como gatilho, como gatilho, como gatilho, como gatilho, 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 tudo isso aqui é gatilho, né? Ó, gatilho, esses dois aqui seria gatilho. Então, mas no premissas, pessoal, para a gente operar o premissas, o único gatilho por anatomia que nós vamos tratar no premissas é o doji, tá bem? O doji vai ser o único cara que nós vamos encarar ele como gatilho por anatomia. Doji nada mais é do que um kendo que abre e fecha no mesmo lugar, né? Então, pela simples formação dele, você percebe que teve uma briga, né? Subiu, desceu e parou no meio, ninguém ganhou a briga. Então, é um Kendall que deu uma briga, né? Os outros, isso aqui é só uma tentativa, então ele é um gatilho. Mas se ele é uma tentativa aqui no meio do gráfico e ele continua caindo, por exemplo, então ele não é gatilho, porque está continuando o movimento. Isso, pessoal, não sei se essa reflexão minha é correta na teoria, não sei disso não, tá? Eu estou só colocando como que o Premissas encara a questão de gatilhos, tá? Então, pro Premissas, gatilhos vai ter dois, só apenas dois, que nascem como gatilho. Quem nasce como gatilho, quem é? É o doji e a impulsão. Esses dois caras já nascem em gatilho, ok? Eles já nascem em gatilho. A razão, ela não nasce gatilho, pessoal. Ela só se torna gatilho depois. Então, quando você detecta a impulsão, automaticamente, quando esse movimento deixar de existir, ele vai se tornar a razão. Ok? Então, quando você detecta a impulsão, quando esse momento da impulsão foi invertido, ele se torna a razão. Então, tudo que nós temos que fazer é detectar a impulsão de um movimento, para saber a hora que aquele movimento sofreu um revés, né, foi invertido, então ele se torna a razão. Por quê? Se um movimento, é uma lógica, né, pessoal? Se eu sou um movimento de alta, eu tenho o gatilho que funcionou. Ora, a hora que eu perder esse movimento, o gatilho é o ponto de decisão, né? É o ponto de decisão. Se eu perco, é a última barreira da alta nossa. Se eu perco ele, eu inverti o movimento. Então, eu passo a ser a razão. Porque se eu devolver essa razão e confirmar, eu vou subir, né? Então, essa razão serve como falha e como ponto de venda também. Entendeu? Então, veja, para o premissas, de forma natural, existe apenas dois gatilhos: a impulsão e o doji. A impulsão, ó, isso aqui é uma impulsão, só que é de um gatilho só. Isso aqui é uma impulsão, só que ele não deu sequência, mas ele tentou impulsionar. Este é uma impulsão, este é uma impulsão, este é uma impulsão, este é uma impulsão.
Este é uma tentativa de impulsão. Este é uma tentativa de impulsão. Este é uma impulsão. Então, veja, se eu detecto a impulsão, opa, aqui não, aqui, logicamente, que quando essa impulsão sofrer um revés, ela vai se tornar a razão. Agora, pessoal, nós vamos entender isso perfeitamente. Eu vou botar o replay para rolar e eu vou começar aqui, ó, tá aqui, ó. Deixa eu ver aonde vai. Ixi, Maria, peguei um aqui grandão aqui. Deus me livre. Bom, então eu tenho essa fibra aqui, ó. Ó, tem ela aqui. Então, a partir de agora, nós vamos detectar a razão e impulsão com o movimento trabalhando, tá bem? Então, eu estou nessa fibra aqui. Eu vou ignorar tudo isso aqui do lado de cá. Eu só vou considerar aqui esta razão aqui. A razão não, esta impulsão. Perfeito? Então, tá aqui, ó. Eu vou considerar este movimento aqui, ó. E a partir desse movimento, nós vamos descobrir nas fibras seguintes, nos movimentos seguintes, quais são a razão e impulsão à medida em que os movimentos forem se formando. Perfeito? Então, tranquilo. Vou botar para rodar na velocidade 2. Vamos lá. E a gente vai acompanhando. Ó, o único gatilho que eu tenho até agora é impulsão. Tá certo? Então, vamos continuar. Eu não vou nem olhar a razão dessa alta aqui, tá? Vamos começar o estudo a partir dessa fibra aqui. Vamos ignorar essa esquerda aqui, tá bom? A partir de agora, nós vamos começar a detectar as razões e as impulsões e os doji, tá bem? Não vamos ver falhas, não vamos ver nada. Vamos apenas identificar o movimento e os gatilhos desse movimento. Então, neste exato momento, a gente tem apenas um gatilho, a impulsão. Puta, peguei um dia bem chato essa esticada aí, né? Bom, daqui a pouco vai formando mais movimentos. Nós estamos no 1 minuto, pessoal, porque o minuto ele dá muita formação, né, de movimentos. Então a gente consegue explicar melhor, né? Ó, um gatilho, né? Tá tentando reverter esse movimento, né? Tá tentando reverter, então ele é um gatilho. Mas nesse momento ele é apenas um gatilho. É uma fibra dentro dessa tendência aí, certo? Todo gatilho é uma fibra. Então eu sou uma fibra. E eu sou o gatilho da fibra. Essa fibra está resumida em apenas um gatilho. Tá bem? Ó, sou ó, a tentativa de reversão desse gatilho aqui, ó. Para ir embora. Eu vou ter que falhar ele para ir embora. Então eu sou um gatilho. Tá bem? Eu sou um gatilho, ó. Porque eu tentei reverter esse cara aqui. Olha só. Outro gatilho, ó. Estou tentando romper esse cara, reverter ele. Tudo é tentativa. Tentei reverter o movimento, tentei reverter o gatilho, tentei reverter esse gatilho. Estou aqui, estou preso aí. Vamos ver o que vai acontecer. Mas cada um desses é gatilho, tá? Ó, todos eles são gatilhos. Por quê? Porque sou verde, sou vermelho, sou verde, sou vermelho. Então, se eu sou contrário à cor anterior, porque então eu sou contra ele. Se eu sou contra ele, eu estou tentando revertê-lo, né? Então eu sou gatilho, naturalmente. Ó, percebe, ó, ninguém rompeu ninguém aí, né? Ó, todo mundo está nesse movimento perdido aí.
desta tendência aqui, este cara é o único, por enquanto, candidato à razão. E esse aqui também é candidato à razão. Ó, sou um novo gatilho. Reverti o movimento. Eu não tentei reverter esse movimento, eu reverti esse micro. Mas o grande aqui ainda estou aqui. Isso é tudo micro, né? São as fibos, né? As fibos dentro da tendência. Ó, sou um gatilho. Ó, sou um doji. Também sou um gatilho. Ó, sou um gatilho. Tranquilo. A aula é para reconhecer gatilhos, a impulsão e a razão. Apenas isso. Nada mais. Nando, não sou gatilho. Este é o gatilho. O doji, ele não autoriza o outro da mesma cor do anterior ser gatilho. Se eu fosse verde, eu seria gatilho, mas eu sou vermelho. Então eu sou uma tendência, uma fibra de baixa micro dentro desta tendência aqui, ó. Tá bem? Isso é conceitualmente. Agora eu sou um gatilho. Estou tentando reverter esse movimento aqui, ó. Olha só, eu tinha este movimento de baixa micro, aí o preço criou esse novo movimento de baixa micro, tá vendo? Ó, eu sou a impulsão micro, eu sou uma impulsão micro. Tudo isso aqui é fibro dentro dessa impulsão. Eu sou o gatilho de impulsão. Eu sou o gatilho de impulsão que criou essa fibra. Esta fibra agora é outro movimento micro. Ó, então, vamos lá ver. Continuo nela, não mudei ainda a minha fibra interna aqui, ó. Não mudei ainda a minha fibrazinha. Então, é essa daqui, ó. Tô nela. Então, cada candle desse que se forma, pessoal, ó. Cada candle desse que se forma é gatilho, tá, ó. Tudo isso é gatilho, ó. É um tentando reverter o outro, tá bem? Ó, sou um gatilho, reverti todos esses aqui, só que eu não ainda estou no movimento de baixo, ó. Eu sou um gatilho. Estou nesse movimento de baixo, mas sou um gatilho. Por enquanto, pessoal, eu só tenho esta impulsão aqui, ó. A razão dessa daqui eu não vou pegar, tá? Nós vamos estudar a partir desse aqui, ó. Tá certo? Isso aqui é micro, ó. Isso aqui é tudo dentro do micro, ó. Tá tudo dentro desta tendência. Então, vamos lá. Detectei, aqui é minha impulsão. Este é candidato à razão. E a primeiro pullback também é candidato à razão. Se o preço subir, eu sou a razão. Se o preço cair, eu sou a razão. Tá certo? Então, vamos lá. Tudo é gatilho, pessoal. Gatilho, 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 gatilho. Tudo é gatilho. Tá bem? Esse já não é, ó. Esse já não é. Ó, quem é gatilho aqui? Eu, 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 eu. Olha só, o doji. Então, quem não é gatilho aí? É mais fácil, né? Eu não sou e eu não sou. Mas o movimento tem que falhar onde? Na impulsão, né, pessoal? Na impulsão e na razão micro, tá vendo? Ó? Eu sou a impulsão, a primeira. Deixei um pullback. O primeiro pullback de um negativo, ele é a razão. Se eu rompi para baixo, a razão micro desse movimento é esse cara aqui, ó. Tá? Por exemplo, agora, este movimento aqui era baixo, tá vendo? Ó? Micro.
Então, quando eu rompi aqui, ó, o meu primeiro pullback é a razão desse movimento aqui. É nesse cara aqui que eu vou fazer a falha, tá bom? Ó, criei o movimento, ó, deixei o primeiro pullback. Olha só, primeiro pullback. Rompi, tá vendo, ó? Sou uma nova fibra. Então, aqui eu vou criando as razões micro aqui dentro, ó. Micro é a razão micro desse movimento aqui, ó. Se eu quero que o preço vai subir, eu não preciso falhar todo esse movimento aqui. Quem tem que falhar é esse cara aqui, ó. Aliás, esse cara aqui, ó, que tem que falhar. Esse cara, ó. A hora que ele falhar, ele vai subir. Então, neste momento, eu tenho este movimento aqui, ó. Este aqui. Esse daí, só. A hora que ele falhar, o preço sobe, senão ele só vai continuar caindo. A razão dele, deixa eu ver, tá aqui, ó. Não, deixa eu ver. É, tá aqui a razão dele. Ó, rompi ele, tá vendo, ó? Rompi. Então, eu vou para mim saber aonde que tem que ser a falha. Eu parto aqui, ponho aqui e eu pego, ok. Se eu sou a nova fibra de baixa, porque eu rompi essa daqui, qual é o primeiro pullback dela? Aqui. A razão. Então, esse é o movimento, este é a razão. Este é a impulsão desse movimento. Impulsão, razão. Aí. Isso aqui só vai se tornar razão se romper. Esse aqui só vai se tornar razão se romper, senão ele é impulsão. Então, a razão, a razão, ela é a lagartixa e a impulsão é a borboleta. A impulsão ele se transforma. É um movimento que se transforma, entendeu? Ele nasce impulsão e se transforma em razão. A impulsão não, vai ser impulsão. Então ele é impulsão. Quando ele forma, eu sou a impulsão. Eu sou a impulsão. Se eu romper, eu viro a razão desse rompimento, tá? Ó, aqui, por exemplo, eu tenho outro movimento agora. Eu vou elegendo aqui. Tudo isso é micro, tá, pessoal? Então é assim que a gente vê as falhas micro para o preço subir, tá bem? Ó, a razão. Eu era um movimento, eu sou o primeiro pullback. Rompi, então eu sou a razão deste movimento micro. Mas veja, minha tendência é alta. A impulsão está aqui. Pode perguntar, Evandro. Do 7 ao 9 que rompeu, você falou que a razão vai ser sempre o primeiro pullback do rompimento. Então o 6 não seria a razão, seria o 4. É isso? Exatamente, isso mesmo. Mesmo fazendo confluência, não leva em consideração, né? Não. Mire-se no primeiro pullback, Certo. Tá ok, tá obrigado. bom? Ó, o movimento vai indo e eu vou detectando aonde é o meu ponto de falha do movimento. Lembre, isso aqui é uma tendência. Eu estou querendo comprar, não estou querendo comprar? Mas enquanto as fibras que se formam negativa não acontecer a falha, eu não tenho como comprar. Como é que eu sei como é que acontece a falha? Lembrando sempre qual é o movimento e qual é a razão. Micro. Tá certo, pessoal? Estou entendendo o que eu estou falando, pessoal? Né? Sim. Tranquilo. Olha aí. Todo esse movimentinho aí. Vou tirar essa fibona aqui para não atrapalhar as coisas.
Não aconteceu nada ainda, Igor. Estou ainda nesse movimento de baixo, apesar de estar em cima da razão. Nem estava acima da razão ainda. Não fiz nada, estou no ponto de venda, na verdade. Impulsão, razão. Vai dizer que não é moleza operar assim? Claro que é. Imagine você olhando isso nos tempos grandes. Isso aqui é só para entendimento, tá, pessoal? Só para entender, tá bem? Vou acelerar mais um pouquinho, acho que não tem problema não. A gente consegue. Um minuto é bastante tempo, parece que não é, mas demora. Mas ele não quer aumentar a velocidade. Tá bom, fica assim. Parece que está meio que travado. Deixa eu abrir o Times Trade. Ó, pessoal, continua a impulsão micro, razão micro, a da FIBO, dentro do movimento aqui, ó, tá? Então, continue. Ó, esses aqui são candidatos à razão micro. Por exemplo, se eu romper daqui, ó, eu sou a macro e eu sou a micro. Que eu serei o movimento micro rompido, entendeu? Mas por enquanto ninguém é ainda a razão micro. Eu sou a razão deste movimento aqui. Nós estamos aprendendo a ver a razão dentro dessas fibras aqui, tá? Ó, tá bem? Aquela é candidata à razão macro. Por enquanto essa fibra não mudar, isso aqui é candidato à razão micro. Mas por enquanto não é ainda. É só a razão deste movimento aqui. Não é a razão da nova fibra que se forma micro, né? Se eu romper, quem que é a razão micro? Por enquanto, se ele romper direto aqui, esse é o candidato, tá? Mas por enquanto não é ele. Cara, mas ele não acelera. Estou tentando fazer mais rápido aqui, mas não vai. Está até travado agora. Será que eu tenho que limpar o cache do meu Profit? Olha só, travou mesmo. Mas é um caso sério. Deixa eu só pausar um pouquinho a gravação. Então, continuamos, pessoal. Estamos nesse movimentinho micro aqui, tá? Ó, a razão micro, a impulsão micro e a razão do movimentinho micro, tá? Estamos presos aqui dentro, ok? Lembrando, a tendência é essa, e se eu quiser comprar, este movimento tem que falhar, certo?
Imagine você com uma fibra dessa do 120 e o 10 minutos fazendo isso, né? Ó, Nando, rompe. Ó, rompe. Então agora, tá aqui, ó. Mudou. Impulsão e razão. Primeiro pro back, certo? Ó, razão e impulsão, ó. A razão tá aqui. A impulsão tá aqui. Por quê, Nando? Porque foi rompido aqui, pessoal, ó. Foi rompido aqui, ó. Tá bom? Ó, agora rompeu de novo, ó. Mudou tudo de novo. Tá aqui, ó. E a razão está aqui, ó. Então, razão, impulsão. Pode perguntar, Túlio. Oi, boa noite, Nando. Boa noite. Nando, eu olhando ali o que os candles estão fazendo, eu estou vendo aquele candle 36 que não Uhum. ganhou, né, a razão ali 30 e nem a impulsão do 31. Isso. Só que ele testou lá o 27. Quando o movimento novo é criado, a gente ainda olha lá para o 27 como razão Não, assim? Ou não? não. Só teste. Se ele testa e fica, ele vai embora. Ah, certo. Mas a gente não considera mais uma razão para É, ficar mas é monitorando. algo. É um lugar que ele pode bater, falhar e cair. Mas ele não é lugar de falha. Por exemplo, não importa se eu for lá, romper e confirmar nele. Não é uma falha você vender. Mas é Entendeu? teste, né? É teste, é algo para cima, tá bom? Beleza, Nando. Obrigado. Olha só, pessoal, ó. Mudou agora, tá vendo, ó? Ó, inverteu aí, ó. Então eu tenho a alta agora, a inversão, e a minha razão, ó, a impulsão para a CS e a razão desse movimento micro passou a ser esse aqui, ó. Tá vendo? Ó, ó, a razão agora passou a ser esse cara aqui, ó. Então aqui eu tenho a razão macro e a razão micro dentro desse movimento, ó. Surgiu a razão micro. Esse aqui, ó. Ó, inverti novamente. Pronto. Mudou tudo agora de novo. Ó, mudou tudo agora. Minha razão, Nando, eu era esse movimento aqui, agora é este aqui. Então agora a minha razão está aqui, macro desse movimentinho, tá, pessoal? Ó, o macro é esse movimentão aqui. Ó. Por enquanto eu estou vindo testar alguma coisa aqui, a razão micro, sei lá, a razão macro desse movimento, não sei. Mas eu estou vindo, né? Agora, veja, desses movimentos que acontece aqui, ó, desses descida no pullback, tudo isso aqui é um pullback, né? Tudo isso daqui é um pullback desse movimento aqui. Nessa inversão aqui, ó, se você está vendido, você não pode sair quando ele rompeu aqui. Você tem que sair depois que ele confirmar o rompimento e deixar o stop aqui atrás, né? Porque ele não confirmou ainda que vai subir. Ele só rompeu, voltou, falhou, continuou caindo, tá?
Ó, então agora está aqui, razão macro, razão micro, tá vendo? Ó? Razão macro, razão micro, tá certo? Razão micro, razão macro. Ele não vai sair dessa tendência de alta aí, cara. Vai ficar só aí dentro todo esse tempo. Ah, merda. Vou botar a linha aqui na razãozinha. Só pra gente ver se. Ó, pessoal, aqui, como eu rompi, eu era a tendência. Então, esse cara, o gatilho da impulsão, se tornou a razão da alta. Então, a impulsão se torna a razão da alta, né? Então, ó, inverti de novo aqui, tá vendo? Ó? Inverti de novo. Agora, eu tenho essa daqui, cuja razão macro é esta, né? Que é a impulsão do movimento invertido, ó, tá certo? A impulsão do movimento invertido e a razão micro é essa pequenininha aqui, ó. É o movimentinho que fez o rompimento. Então, ele é a razão micro. E esta é a razão macro. Tá bem? Ó, de novo, ó. Rompi, preste atenção. Rompi e não confirmei. Tá vendo? Esses rompimentos aí que atrapalham a vida de muito quem não entende o que está fazendo. Agora inverteu, né? Ó. Inverteu de novo. Agora a razão macro é essa daqui, ó. Desse movimento, né? Ó. A razão, tá aí, ó. E o movimento é esse aqui, né? Ó. Esse aqui. E já rompeu, né? Ó. Agora ficou só esse movimento aqui, ó. Cuja razão é esse verdinho aí, ó. Ficou só esse movimento agora aqui, tá vendo? Ó? Olha só. Ó, só ficou este movimento aqui. E essa é a Dani, razão. Oi, boa noite. Surgiu boa uma noite. dúvida. É o Pode falar. seguinte, no Candle 60, acho que é o 66, Hum. né? Ele é uma razão. E o 68 também é uma razão, certo? 68 ele virou razão quando houve o rompimento aqui. Senão ele era impulsão. Ah, perfeito. Mas o 66 seria a razão, né? Micro. A Razão macro é micro, esse aqui, ó. certo. Esse era o E os... movimento, entendeu? E este é o movimento que, que fez o rompimento. Então, aquele movimento que faz o rompimento é o micro, e o movimento rompido, a tendência, no caso, né? Não é a tendência, porque a tendência maior é essa. Mas o movimento que atual que estava é esse aqui, né? Então, Não, este perfeito. aqui A minha... se torna a razão macro desse movimento aí, tá? Pronto, só para já com dúvida, digamos, se o 66 ele é uma razão aí, e o 68 que foi uma impulsão, ele rompeu, né? É, o 69 ele deu continuidade. Hum. Então, é o seguinte, quando ele retorna o 70 e ele fica dentro do 66, no caso ele confirma com os 70, né? No caso, poderia fazer uma venda com base nessa razão. É, essa questão das falhas a gente vai estudar nas falhas, tá? Ah, perfeito.
tá bom? Nem vamos misturar aqui para a gente não confundir, tá? Isso aqui é uma Ah, falha, tranquilo. sim, é falha, tá tudo certo, é uma falha para cair, mas vamos estudar isso depois. Mas a tua visão está correta a princípio aí, tá? Perfeito. É porque eu sempre tenho uma dúvida com relação ao candle de impulsão e, nesse caso aí, Isso, o candle verde e o candle vermelho, quem era a razão dos dois que eu poderia utilizar numa isso. compra ou numa venda, entendeu? Lembrando, a falha nunca é na impulsão, a falha é sempre na razão, Ah, perfeito, perfeito. tá bom? Ok. Ó, pessoal, nós estamos nesta última tendênciazinha e estamos num ponto de compra dessa tendência grandona aqui, ó. Mas já foi para o espaço, né? Ó. Ainda não foi, não, mas ó, a razão já foi vencida aí. Ó, pronto, inverteu, ó. Inverteu a tendência aí. Foi para o espaço essa linha aqui. Agora, pessoal, ó, agora é que entra a, a famosa leitura de direção do preço, ó. No caso aqui. Eu era a tendência. Aí, quando eu rompi, inverti ela, esse cara aqui, que era a impulsão, passou a ser a razão. Lembra que eu falo? A impulsão, a razão, ela não nasce. A razão é uma impulsão vencida, tá? O gatilho de impulsão é que vai se transformar numa razão, tá certo? O gatilho de impulsão se transforma numa razão, ó. Impulsão se transformou na razão desse daqui. Quando eu caí, eu só era impulsão, se transformei na razão. Ó, caí, eu era impulsão, né? Que se transforma em razão. Caí, caí. Eu era o primeiro pullback, significa que eu era uma impulsão. Me transformei na razão, tá bem? Então, agora eu estou numa nova tendência que era grandona. Agora, a minha tendência não é mais essa grandona, pessoal. A minha tendência agora é esta daqui, ó. Só ela, ó. Só ela. E a minha razão macro está aqui. E a razão micro, pessoal, é o movimentinho que faz esse aqui, ó, para vencer. Se é de alta, é aquele que faz isso. Se é de baixa, é aquele que faz isso. Então, neste caso, quem foi que fez o movimento para cair? Quem é? Ó, eu sou a tendência. Eu sou o movimento. Qual era o movimento que deu sequência? Este aqui, não foi? Então, este movimento aqui fez o rompimento. Qual era a razão deste movimento aqui? Até que ele não rompeu aqui. Era esse cara. Quando ele rompeu, a razão para é essa macro. Mas a micro continua ela. Então, a micro vai ser sempre quem? O primeiro pullback do último movimento. Ó. Pá, rompe. Então, eu tenho a razão micro e eu tenho uma razão macro. Esta razão micro, Nando, eu posso romper. É que eu vou estar falando de falha, então não vamos falar em falha. Esquece. Só detectem razão micro, razão macro. Ok, pessoal? Beleza? Vamos continuar. Agora, o meu movimento é esse aqui, ó. Tá certo? Este é o meu movimento agora. É minha tendência, tá? Essa tendência aqui não existe mais, ó. Essa grandona aqui. Tá bom. Falhou. Ó, percebam, pessoal. Percebam. Condução de trade. Digamos que você tivesse vendido lá em cima. Eu vendi aqui, né? Quando ele rompeu e confirmou, eu vendi. Pronto. O movimento que teria que inverter para você sair era esse aqui. Quando eu rompi, era esse. Quando eu rompi, era esse. Quando eu rompi, era este. 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 Percebe, ó. Rompi, mas não confirmei. Não posso sair do trade ainda. Rompi.
Ó, rompi e não confirmei. Também não posso sair do trade. Isso é condução de trade, pessoal. Isso é condução de trade. Mas isso é perfil de cada pessoa. É perfil de cada um. Por que, Nando, que é um perfil? Ora, se eu vendi aqui, o preço andou aqui 1.000 pontos aqui, sei lá, eu teria saído com 500 aqui, já tinha acabado o meu. Nem tinha dado o sinal de stop, né? Mas uma pessoa que não está preparada, é isso que eu falo, pessoal. É aqui que eu bato na tecla. Ó. A pessoa, ela tem fases para se tornar um trade, né? Que fases, Nando, que ela tem? Primeiro, ela entende o operacional. Depois, ela começa a acertar as entradas. Mas ela ainda não sabe fazer condução. Ela ainda não está preparada para maximizar o trade dela. Porque ela se apavora no primeiro sinal de falha, ela vai estopar, e aí quando ela tem o stop é cheio, e quando tem o gain ele não consegue maximizar. Por quê? Porque o operacional não está ainda maturado na cabeça, ela não consegue saber, ela não consegue ter equilíbrio para saber que o preço só vai romper se ele fizer isso, a probabilidade. Só. Daí ela não vê que esses pullbacks aqui está acontecendo para levar o preço até o ponto que ele tinha que levar mesmo, que era teste na razão e na impulsão. Mas ela, a pessoa não consegue segurar nesses pullbacks aqui, ó. Ela não vai conseguir. É muito difícil, meus amigos. É muito difícil. Tá? É que aqui está meio sui generis, né? Desceu quase 2.000 pontos aqui. Mas 1 minuto nem sempre desce tudo isso. Às vezes ele desce 200 pontos, e numa dessa ele volta e te tira. Então, qual é o perfil do trade que está operando? Eu vou fazer um trade, der 200, eu zero, daí eu aguardo outro trade, mais 200, acabou meu dia. Tá certo. Ah, eu faço o primeiro trade, entrei no lugar certo, deu 100 pontos, tô fora. Ah, eu vou fazer o próximo, deu mais 100 pontos, tô fora. Botei 30 contratos em cada trade, fechei meu dia, tchau. Tá certo também. É o perfil de cada pessoa. Isso não tem como eu falar. Cara, segue a condução do trade assim, ó. Como eu faço, aí como eu faço, tal. Não posso falar isso, pessoal. A tua mentalidade não é que nem a minha. A tua necessidade, o teu perfil, a tua maneira de conduzir, não é que nem a minha. Você nunca vai ser um trade que nem eu. Você vai entender aquilo que eu estou ensinando, que é os pontos que acontecem as falhas, é onde acontecem as falhas. É isso que você vai entender. Como você vai entrar, tal e tal. Como que o preço falha para ele inverter e ir embora, para você ter que estopar. Mas a condução do seu trade, ela é sua, não é minha. Para você treinar, pessoal, lembrem, quem estava comigo lá no Premissas 1, lembra que eu dizia, rapaziada, eu não sei conduzir trade. Eu não errava uma entrada, mas eu não sabia conduzir. Eu não sabia a hora de sair. Eu tinha medo ainda. Eu estava inseguro, né? Eu não tinha como passar isso. Tanto é que eu falei, olha, nós aqui no Premissas 1, o nosso negócio é aprender a entrar e ver as falhas aí, porque eu sou muito fraco em condução de trade. Eu sempre falei isso para você, Boa noite, né? Nani. Sempre. Bem. Oi, Oi, Marcos. Não, boa noite a você e a todos aí. Estou aqui no trabalho dando uma bisoiada de leve. Ah, Mas valeu. uma coisa você já tinha de vantagem desde o início. Pelo menos parcial você não fazia, né? Não, nunca fiz parcial. Nunca Pelo menos gostei, você na não verdade. tinha. Não. Mas É, aí, primeiro, pessoal, parcial. Eu não sei fazer. Eu não sei adicionar contratos. Não é assim que eu opero. E tem gente que vai se sentir muito mais à vontade. Ah, andou 150, faz uma parcial, volta lá em cima, pronto, acabou. E fica esperando. E tá tudo bem. Aí tem outra pessoa que vai fazer a parcial, e cada vez que a micro dá uma entrada, ele entra com mais um pouquinho, sai no primeiro alvo, e o negócio, o gain dele vai subindo. Ah, chegou aqui no outro ponto de venda, faz a falha, acrescenta, tal alvo sai, e sobe mais um pouco lá o médio dele, e assim vai. Tem gente que sabe fazer isso, e gosta e se sente bem. Mas eu, Cizenando, eu não sei fazer isso. Eu não faço isso. Não é o meu perfil. Posso aprender? Não sei. Talvez quando eu tiver mais contrato, né, operar com muito contrato,
Talvez eu faça isso, não sei. Mas já pensou você com 100 contratos, 200 contratos? Aí você começa a fazer parcial. Aí tu toma estoque de 200 e tem gain de, de 50. Aí não dá muito certo, né? Esse é o meu medo. Então eu prefiro fazer o quê? Eu prefiro tentar conduzir dessa maneira, porque na maioria das vezes vai dar certo. Quando ele inverter, tá, ele me tira com o tanto que deu, ou no zero, e tá tudo bem. E aí eu guardo para o trade, porque um desses trades vai andar. Ah, se não andar, não. Aí entra a percepção do trade, pessoal. Você faz um trade no 10 minutos. Ele vai e não anda, te tira, volta. Daí ele não rompe para cima. Daí você faz outro. Ele vai e não anda, volta, te tira. Pronto, aí você muda teu modo de operar. Como assim, Nando, muda o modo de operar? Ora, vende e sai no primeiro alvo. Se ele está lateralizado, deu duas entradas, o preço não se mandou, o próximo você vende ou compra, quando chegou no alvo, você sai fora. Acabou. E se ele romper, espera voltar para você fazer nova entrada. Pronto. Entenderam? Então aí entra a percepção da pessoa, né? É de cada um. Lembre-se disso. Tá? Mas aqui não é o perfil dessa aula. Eu já estou desvirtuando. Ó, a aula é, olha aqui, razão, impulsão e os gatilhos, né? Eu já falei para vocês, o Premissas entende como gatilho a impulsão que pode se tornar razão, ok? O primeiro pullback, que pode se tornar a razão se essa tendência tivesse continuado. E a razão micro vai ser sempre o último movimentinho que trouxe o preço para cá. Tá certo? O último movimento que levou o preço para cá. Tá bem? Pessoal, aqui eu falei uma coisa errada aqui, tá? Ó. Nesse caso aqui, no micro, não é isso aqui, ó. Isso aqui seria a razão desse micro, desde que eu não tivesse rompido. Como eu rompi, olha, presta atenção agora, tá? Como eu rompi e criei uma tendência nova, o meu micro é o último movimento. Não, então não é esse, não. Por quê? Porque eu rompi ele, tá vendo? Rompi ele, tá vendo? Rompi ele. Então, se eu rompi ele, eu tinha esse movimento. Ele era para ser o cara que ia romper, não rompeu. Aí esse subiu. Então, esse é que rompeu. Esse movimento para cima é que levou a impulsão para baixo. Então, a razão micro, pessoal, é esse cara aqui, ó. Este aqui, porque eu rompi, ó. Eu não tinha percebido, tá bom? Eu rompi. Então, eu sou o último movimento de alta que levou o preço para baixo. É como se fosse um pullback para levar. Quem que levou? Ele. Porque eu rompi. Se eu não tivesse criado uma nova tendência, este movimento teria este aqui como razão micro. Tá bom? Aliás, razão de falha para o preço subir, né? Por quê? Porque daí esse movimento aqui, se parasse aqui nesse ponto de compra e ele fosse invertido, o preço iria subir. Tá bem? Então, é isso que você tem que entender. Sempre o último movimento que leva ao rompimento é um micro. Se fosse de baixo aqui, ó. Se fosse esse aqui, ó. Pá, pum, esse seria o micro, a razão micro, e essa seria a razão macro. Aqui para baixo é assim o micro. E o da tendência é o macro. Entenderam isso, pessoal? Tranquilo? Então, vamos fazer mais um pouquinho aqui para a gente só terminar essa gravação aqui. Deixa eu ver se eu voltei a gravação. Ah, voltei. Vamos lá. Então, agora, pessoal, a minha tendência é essa. Ó. Esta é a minha tendência. Esta é a minha razão macro e esta é a minha razão micro. Tá bom? Eu vou falar sobre as falhas nesses movimentos lá quando a gente conversar sobre falhas, testes. Tá bom? Por enquanto, não vou falar sobre isso. Essa semana, a princípio, é só para falar sobre gatilho, tá, pessoal? Vamos aguardar agora o que essa tendência vai fazer. Vamos ver. A tal da razão é braba, né, pessoal? Fala sério, né?
É aí que tá o segredo, Nando. É aí que está o segredo. Hoje não teve jogo do Corinthians, é só amanhã, né? Só. Amanhã eu vou perder, Tá cara, querendo porque dizer a com aula isso de aí, Nando? vocês é bem às 8 horas o jogo do É, Corinthians amanhã. Pelo 8h30 amor de parece, Deus. né? Que começa. É, bem na hora da nossa. Caramba. É o fim da picada. Mas Espero ela amanhã é na um jogo. sexta. Mas amanhã é um joguinho meia boca. Aí, pessoal, tá aí, ó. A tendência é esta. Minha razão macro, minha razão micro. Tá vendo? Ó, rompi, confirmei, vou fazer o novo teste lá em cima. Ó. Pessoal, a razão é o mapa das coisas. É o mapa. É o mapa. Nando, eu fiquei com uma dúvida lá naquele 10 ainda, sabia? Vai lá. Aqui Deixa eu o 9, deixa eu só ver aqui, o 7 e o 9 formou uma fibo, né? formou. Aí foi rompida aqui pelo 29 com aliás, o 19 com 30, né? Peraí, deixa eu limpar aqui. Peraí. Pelo. 19 com 20, né? Isso aqui. Aí A razão, depois. a Ó, razão, no caso, seria o 10, então. a razão seria o 10. Isso mesmo. Ficando Ah, não, mesmo, peraí. Não, a razão seria o 10. Isso, micro, sim. e ele ficaria mesmo, ele ia ficar mesmo na mesma linha da fibo, né? Não entendi. Eu digo, aqui a razão, aqui o pavio dele de baixo ia ficar na mesma direção da fibo do 19 ao 20, né? Sim, E mas bem, não quer dizer. Porque se eu bato na razão e fico embaixo da impulsão, a probabilidade é de eu falhar. Porque se eu testar a razão e não devolver, então eu vou fazer de novo esse movimento aqui. Entendeu? Ó, eu testei e não você fui. colocar a linha com imã, que aí fica bem mais visível, né? Mas eu coloquei ela como. Na razão, eu digo. Ah, na razão. Ó, ele deu na mesma linha da fibo do 19 ao 20, né? Sim. Mas a Fibo nova é essa. Aí, você está explicando a fibo e a razão, se E a razão. ele ficou Isso. entre elas duas, ele, tendência é que ele continue em movimento, não é isso que você falou? Isso. Isso. Ah, Isso. tá. Não, tá Tá? certo. Tá certo. Obrigado, hein? Lembre-se, quando eu tenho o movimento, mudou. Ó. Se eu bato aqui e continuo aqui, né? Eu posso continuar caindo. Tá bem? Tá certo. Obrigado. Tá certo? Ó, pessoal, veja. Aqui nós não estamos estudando falhas, não, tá? Ô, Nando, Nada. rapidinho, antes de começar Não, só aí. um pouquinho, só um pouquinho. Nós não estamos estudando falhas, tá bem? Estamos estudando razão e impulsão. Este é um movimento de baixa, este é o outro movimento de baixa. O primeiro pullback é sempre a razão, ok? Sempre a razão, tá bem? Sempre, de qualquer movimento. O primeiro Era pullback essa a minha é a dúvida, razão. porque tinha vários movimentos, né? Mas é Isso. sempre o primeiro pullback, né? Se aqui é que não é, por quê? Porque aqui eu rompi a macro. A partir de agora eu pego o último movimento de alta rompido e trago como razão, tá bem? Ó, aqui eu sou a razão micro e eu sou a razão macro, tá certo? Tá certo. Entenderam? Então, tranquilo.
Oi, quem que queria perguntar alguma coisa? Foi eu, Giovanni. Oi, Giovanni, Lá, fala. lá no 10 lá, Nando. Oi. Você disse a razão seria o 10, né? Mas nesse caso ali, o 15 ele não rompeu, não seria ele, não? Não, não. Nesse Quando eu caso seria falo igual, de... cara. Ó, pessoal, é por isso que vocês têm que distinguir tendência. Vocês têm que distinguir tendência de fibra. Eu sou uma tendência. Quando eu rompi aqui, eu passo a ser a razão, independente do movimento que está acontecendo aqui. Quando eu estou nos internos aqui dentro, eu vou tratar isso como tendências micro. É aqui. A venda é sempre aqui, ó, tá? Sempre ali. Entenderam? Quando eu rompo, é sempre o primeiro pullback do outro movimento rompido. Sempre vai ser assim. Vocês não podem mudar isso, não. Tá? Vocês não podem mudar. Sempre é o primeiro pullback. É porque eu Sempre tô vai ser. confundindo com aquela explicação, Nando, que você deu lá no final daquele, daquela razão, Aham. lá no finalzinho, lá, a última que Lá você deu você lá. vai pegar, lá é diferente. Quando eu rompi a tendência, inverti ela aqui, né? Ó, inverti. Quando eu inverti ela, a minha razão passou a ser o movimento que era de alta foi invertido. E o movimento que inverteu foi esse. Qual é o pullback dele? Ó, eu pego o cara. Se esse cara não tivesse rompido aqui, ó, seria este aqui. Mas como eu rompi, eu pego sempre aquele maior. É o cara que fez o movimento. Tá bom? Não se esqueçam disso. Nando, mas por quê? Pessoal, porque é assim que funciona. Vão por mim, tá? É aqui, não é aqui. Tá bem? Não é. Aqui muda a regra. Quando eu inverto a tendência. Quando eu inverto a tendência, muda a regra. É o último movimento maior que fez o rompimento. Tá bem? Ó, este movimento, pessoal, era para ter ido se eu confirmasse. Este. Só que esses aqui, eles não ditam direção para mim. Quem dita direção é esse aqui, ó. Quando esse cara falha, ele é que dita a direção. Ele é que dita a direção. Ah, Nando, mas ele não, ó, ditou aqui e não foi. Tudo bem. Você está falando de 1 minuto aqui, você não sabe o que está acontecendo nos maiores, né? 1 minuto ele faz o quê? Quando ele chega num alvo do maior, ele tende a falhar para subir. É isso. Ponto, acabou. Mas o que que você tem que entender? Firme-se naquilo que eu estou falando. A tendência, razão. Rompi, viro razão. Rompi para cima. Dei sequência na tendência da alta. Não. Eu simplesmente dei sequência na tendência da alta. O primeiro pullback é a razão. E o micro é o movimentinho maior que fez esse movimento. O último, pá. Tá bom? Dito Entendi, valeu. isso, valeu. Dito isso, e mais um detalhe. Esses dois candles, razão micro e razão macro, é que vão gerar para nós, as entradas, os testes e a leitura das falhas, tá bom? É isso. Então, pessoal, resumindo, que nem aqui agora nós invertemos, ó. A FIBO passou a ser só esse movimento aqui, ó. Então, aqui eu tenho a razão macro, a razão micro. Aí. Bom, acabou. Certo? É isso que vocês têm que pegar. Então, o Premissas reconhece apenas dois gatilhos. Um por forma, por anatomia, que é quem? O doji. O outro é o gatilho de impulsão, que quando vencido ele se torna a razão. E quando ele dá continuidade, o primeiro pullback dele se torna a razão do cara que rompeu.
Entenderam a ideia, pessoal? Tá clareando. Tá clareando. Amanhã então eu vou encerrar aqui, pessoal, pra gente, porque essa era uma aula que eu ia gravar sozinho, tá bom? Mas então encerramos ela agora, vai para a plataforma, para que amanhã a gente retome esse assunto com o resto do pessoal, tá bom? Então,